Olá, queridos irmãos, estamos de volta mais uma vez, né? Como é sabido, aí nesse período de pandemia, agora no dia 4, não é, deste mês de abril, nós não estaremos com o nosso culto presencial, pelo fato, não é, do respeito, do cuidado que precisamos ter para com os nossos irmãos. Desde a semana passada estamos com o nosso templo fechado, mas é importante que o nosso coração, a nossa fé estejam aí crescentes a cada dia mais e mais. Estamos muito tristes, né, com os acontecimentos, principalmente acontecimentos, né, nos nossos próprios arraiais, com os nossos irmãos, e paira sobre nós, né, uma tensão, uma apreensão, mas eu quero neste dia compartilhar com os irmãos a boa palavra do Senhor para que a nossa fé seja fortalecida, né? Eu quero pedir ao amado para que abra a sua Bíblia em Marcos capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 35 até o versículo 40, quando fala sobre o texto em que Jesus acalma a tempestade. Então, eu tenho meditado nesses últimos dias, não deixe a sua Bíblia aberta no texto citado, Marcos 4, a partir do 35, eu tenho meditado nesses últimos dias sobre essa temática. Eu vi até um vídeo que me abençoou muito a minha vida, falando sobre fé versus medo. Cheguei já até a ventilar em alguns momentos esse assunto, porque em dada a situação, as problemáticas que nós estamos vivenciando, parece que o medo ele tem se sobressaído. O medo ele tem sido algo assim muito angustiante, muito intenso nas nossas vidas. Eu particularmente tenho procurado gerenciar essa situação de medo na minha vida, né? Desejando, intensificando viver em fé. E eu quero também, meu amado irmão, desafiá-lo a viver em fé. Mesmo que o medo bata à nossa porta, mas nós precisamos viver em fé, porque mesmo com medo a gente vai superar, porque seremos encorajados pelo Senhor, teremos esperança do Senhor, ação do Senhor na nossa vida. Vamos ao texto. Então, Marcos capítulo 4, 35 a 40, quando diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse aos seus discípulos: Olha, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. As ondas subiam por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então fique imaginando aí a situação. E ele estava então na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Em outras palavras, o Senhor não está se dando conta da situação? Vai fazer nada não? E ele então, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Observe o versículo 40. E disse-lhes, e Jesus então disse aos seus discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande medo, um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, esse texto, ele tem falado muito ao meu coração. A gente vê esta repetição desta história, desse assunto que aconteceu com Jesus em Mateus capítulo de número 8, no versículo 3 até o 27.
quando fala da mesma situação. Também a gente vê tanto em Mateus como em Marcos, vê também em Lucas, capítulo de número 8. Então, queridos, a gente fica observando como Jesus, ele intensamente, ele quer nos mostrar, ele quer intensificar na nossa vida a questão da fé, não do medo. Porque muitas das vezes o medo, ele paira na nossa vida. O medo, ele quer nos acometer. O medo, ele quer nos enfrentar. Ele bate à nossa porta. Mas nós que somos servos do Senhor, somos convidados a viver em fé. Notem também em uma situação em que Jesus anda sobre o mar, né, lá em Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6, quando Jesus está andando pelo mar, também o mar está revolto, né, o mar está bravio, o barco está se movimentando, os discípulos olham para Jesus, mas não o reconhecem, acham que é um fantasma, algo sobrenatural. E Jesus então se identifica dizendo ser ele, e Pedro, de forma assim, em ímpeto, diz: Senhor, se realmente és tu, manda-me que vá até o teu encontro. E Jesus assim o fez, e Pedro começou então a andar sobre as águas, mas ele, enchendo-se de medo, ele afundou. Aí a gente fica pensando, queridos, que o medo, muito embora em dado momento da nossa vida ele seja até razoável, para que a gente não se envolva em situações vexatórias, não é porque a gente diz, eu não tenho medo, que a gente vai enfiar a cara dizendo, fazendo. Não, o medo tem o seu lado positivo. Mas em se tratando de vivermos uma vida na presença do Senhor, mesmo em medo, nós somos encorajados pelo Senhor. Lembrem-se lá de Josué. Josué estava com medo, mas o Senhor o encoraja. Foi eu que te mandei, esforça-te, tem bom ânimo, não temas. O Senhor encoraja. Então, mesmo com medo, nós somos encorajados e a gente consegue enfrentar o medo. E quando a gente faz isto, queridos, em fé, a gente vai de cabeça erguida. Então, como disse, ultimamente a gente tem vivido muito sobre a dispensação do medo. O medo, ele está batendo a nossa porta e a gente acaba se rendendo. E quando a gente tem medo e não é encorajado pela fé, a gente acaba tomando decisões erradas. A gente acaba sucumbindo. Então notem que Pedro, ele afunda porque ele temeu. E Jesus o repreende. Aqui na situação que nós lemos de Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, quando o barco começa a ser agitado pelas ondas, as ondas eram tão altas que entrava água no barco e eles ficaram apavorados, mas eles se lembraram, opa, Jesus está no barco. Parece que a gente, em dado momento da nossa vida, quando a gente está numa tempestade, parece que a gente se esquece que Jesus está no barco. Então observem que o estar com Jesus não nos isenta das tempestades. O estar com Jesus não nos isenta dos problemas. Então observe isto. Mas é muito importante que nós estejamos diante da palavra de Deus de forma muito equilibrada, para que a gente não ponha os pés pelas mãos e o medo não venha a tomar conta da nossa vida. Então observe que Jesus, ele estava muito tranquilo, muito embora ele estava realmente exausto, cansado de um dia muito cheio, ele estava dormindo mesmo. Mas os seus discípulos ali, como que dando uma bronca em Jesus, eles chegam dizendo, Senhor, o senhor não está ciente da situação? Que negócio é este? Nós estamos quase que perecendo. Mas olhem que em Mateus capítulo 8, ele repreende severamente. Vejam o capítulo 8, versículo 26. Nós lemos
Marcos 4,35 inicialmente, não é? Mas Mateus capítulo 8, versículo 26 diz: E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então, observe que a repreensão de Jesus foi em torno do medo e em torno da fé. Porque vocês estão temendo? Vocês não têm fé? Por que que o medo tomou conta de vocês? Por que que o medo desequilibrou a estrutura de vocês? Por que que o medo está causando tudo isto na vida de vocês? Vocês não têm fé? Então creiam em Deus. Eles ficaram admirados, maravilhados, porque Jesus então, ele ordena ao mar, ordena aos ventos que se acalmem. Então vem uma grande bonança. Queridos, quando a gente exerce a nossa fé, por mais que a tempestade ela ainda aconteça na nossa vida, mas a gente sabe que Jesus está no barco. Então, parece que a gente esquece, porque o medo ele vem de uma forma tão agressiva que ele parece que está nos consumindo e a gente esquece que a gente precisa exercer a nossa fé. Então, o medo ele é um grande vilão para a nossa fé. A nossa fé, ela aniquila o medo. A nossa fé, ela vence o medo. Ainda que ele esteja ali, mas ele vai ser vencido pela nossa fé. Porque, ainda que as coisas não aconteçam como nós desejávamos que acontecesse, mas a gente vai estar de cabeça erguida. A gente já tem falado em dados momentos, né, sobre fé diferente de otimismo. Muito embora a gente tenha que ser otimista, mas a fé ela não pode de forma nenhuma ser confundida com o otimismo. Porque o otimismo, quando a coisa não dá certo lá na frente, a gente fica frustrado, não é mesmo? A gente fica triste, decepcionado, e não aconteceu, não é? Eu tinha fé, quando na realidade não era fé, era otimismo. Mas quando a gente vive em fé, ainda que a coisa não aconteça como nós queríamos, nós não vamos ficar frustrados. Vejam as palavras na oração de Abacuque. Ainda que a figueira não produza, ainda que as coisas não aconteçam como deveriam acontecer, mas eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, porque eu não vivo por otimismo, eu vivo por fé, porque Deus ele me sustenta a despeito de qualquer coisa através da minha fé. O autor aos Hebreus, no capítulo número 10, ele fala sobre isso, que o justo viverá da fé, viverá em fé. E nós precisamos, estamos, queridos, vivendo em um tempo que a nossa fé ela precisa ser fortalecida no Senhor. Quando tudo está contribuindo, por assim dizer, para que a nossa fé ela seja abalada por causa do medo, da insegurança e de tantas outras coisas contrárias, nós precisamos trabalhar para que a nossa fé ela sobreponha, para que a nossa fé ela esteja em alta. Então, Jesus ele está no barco, não nos esqueçamos disto. Jesus ele quer uma atitude de fé na nossa vida. Porque se nós não a tivermos, nós também seremos repreendidos como foram os discípulos dele, lá naquela época. Volto ao versículo número 26. Por que temeis, homens de pouca fé? Por que vocês estão temendo? Por que o medo tomou conta de vocês? Tenham a fé de vocês em qualidade, em alta. Vamos utilizar da nossa fé, queridos. Vamos utilizar
desta ferramenta tão poderosa que o Senhor nos dá. Não é simplesmente acreditar, mas é confiar de fato, sabendo que Deus ele está de verdade agindo na nossa vida, agindo ao nosso favor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua fé. E ainda que as coisas não estejam acontecendo como você desejaria, mas viva em fé. Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós louvamos ao teu nome pela tua palavra. Louvamos ao Senhor, ó Deus, e rogamos-te que vivamos em fé, ainda que seja tão difícil, ó Deus, renunciar, ó Deus, os nossos medos, os nossos receios, as nossas frustrações, mas, ó Deus, nos dá serenidade, equilíbrio, tranquilidade, porque mesmo que a tempestade ela esteja aí e nos apavore, mas, ó Deus, que todo medo, todo pavor caia por terra, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é o nosso abrigo. Em nome de Jesus, cuida do teu povo, cuida da tua igreja. Obrigado, ó Deus. Muito obrigado. Amém. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe. Então, viva em fé. Você vai sentir algo extraordinário acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, a minha amada igreja, Igreja Batista Sacramento, que Deus abençoe cada vida, cada irmão e esteja buscando sempre a presença de Deus, sempre o favor de Deus, em santidade, em humildade diante do Senhor. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade.